Olá! Todos os narcisistas mentem. O que você acha? Quem conviveu com uma pessoa narcisista e já identificou que a pessoa é narcisista, respondeu muitas vezes nos meus comentários quando eu avisei da live, narcisistas mentem sempre, compulsivamente. E como lidar com isso, né? A gente vai ver hoje o que tem por trás dessa mentira. Por que essas pessoas narcisistas mentem tanto, né? É uma coisa que quem convive, assim, muitas vezes não consegue entender. Porque tanta mentira. Então, eu acho interessante, né, entender qual que é esse processo psicológico, por que isso acontece e como lidar com isso. Tudo bem? Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Para quem me conheceu agora, eu sou Marie Bendelac, eu sou especialista em relacionamentos e comunicação não violenta. Eu sou Master Coach, eu não sou psicóloga, mas eu estudo psicologia há mais de 10 anos. Eu tenho vários cursos de extensão, de especialização, em análise transacional, inclusive. E hoje, então, a gente vai tentar entender essa mentira. Eu vou fixar aqui o tema da live, que eu tô no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo. Narcisistas mentem. Narcisistas mentem. Todos os narcisistas mentem, na verdade, é saber se todos mentem, né? Vocês querem saber isso? Ok. Então, vou fixar aqui o tema. A gente começa já já. Aproveita para me dizer de onde você é. Boa noite, quem está ao vivo. De onde você é. Ok, a gente tem aqui um comentário, mentem muito e desnecessariamente. Então a gente vai ver, né? Desnecessariamente para quem? Porque para a pessoa narcisista, a mentira tem a função. Então, assim, desnecessariamente para quem está do outro lado, que acha totalmente absurdo, mas a pessoa tem motivo. Então, vamos lá. Tô vendo aqui os comentários já, né? Muito interessante. Fico com o narcisista e não consigo deixar. Ok, Verônica, é difícil sair de uma relação abusiva e a gente pode pensar que toda relação com uma pessoa narcisista vai ter uma tendência a ser abusiva. E aí tem o vício, tem a questão da dependência emocional, às vezes se torna também uma dependência financeira de alguma maneira, para, né, manter esse vínculo. Então, assim, a gente trata isso em outra live, tá? Tem vários vídeos para quem tá com uma pessoa narcisista em relacionamento amoroso e não consegue se libertar, né? Quem já quer sair da relação, mas não está conseguindo, eu tenho alguns vídeos falando sobre o porquê, tá? Também, quem realmente está com uma dificuldade séria e quer entender um pouco melhor para cair a ficha e fazer o primeiro passo para se libertar, você pode fazer meu curso online que se chama Lobos em Pele de Cordeiro. Porque são tipicamente, né, pessoas que são muitas vezes muito queridas socialmente, né? As pessoas gostam da pessoa narcisista e você sofre horrores na intimidade, né? E você não consegue muitas vezes mostrar para os outros o tanto que você está sofrendo porque as pessoas não acreditam. Então venha fazer meu curso Lobos em Pele de Cordeiro. Quem está no YouTube, o link está aqui nos comentários, aqui embaixo. E quem está no Instagram, o link está na minha bio, no meu perfil, tá? Então, esse curso ele pode dar bastante clareza para você, te ajudar a distinguir. Tem o teste de psicopatia, tem o teste de narcisismo, e você vai poder entender e fazer perguntas para mim, né? Os meus alunos podem me acessar e eu fico disponível para responder. Então, realmente, pode ser difícil sair de uma relação com o narcisista. Aqui, Michelle, eles são a própria mentira. Pois é. Mentem tanto, né, que acabam se tornando a própria mentira. Aqui, a Bia, acho que todos mentem. Sim. Isabelle, sim. Ok. Boa noite, aqui, Morena.
Boa noite. Convivi com o narcisista por muitos anos e eu fiquei de uma forma tão grande de depressão que chegou a querer tirar a sua vida. Sim, isso é muito comum. Muitas pessoas que entram em contato comigo falam que perderam a vontade de viver. De tanto que a relação, assim, esgotou a pessoa. Então, assim, olha, se você está sentindo isso agora, querendo tirar a sua própria vida por causa de uma relação desse tipo, eu vou te contar. Não vale a pena, porque tem luz no fim do túnel e é possível sair disso. E é possível, como também é certo, que você pode ficar mais feliz, muito mais feliz depois, né? No início é difícil, busque apoio, busque terapia, né, de um profissional. Olha, presta atenção, um profissional que entenda de verdade de relacionamento abusivo e de narcisismo e eventualmente de psicopatia, porque alguns aqui estão achando que estão com narcisismo, mas estão se relacionando com psicopatas que muitas vezes têm comportamentos comuns, tá? Ou sociopatas, enfim, pessoas com transtorno de personalidade antissocial. Então, mais importante é você buscar apoio, mas selecione bem o profissional, a profissional de saúde mental com quem você vai trabalhar, porque a maioria acaba invalidando as vítimas e isso é muito grave. Então, procura alguém especializado nisso, né? Se informe antes. E se não deu certo, você muda. Procura a pessoa certa, né? Não desista de fazer terapia, porque isso vai ser muito importante para te ajudar a lidar com isso, tá? Então, vamos lá. Vamos entrar no assunto. Todos os narcisistas mentem. Já encaminharam esse vídeo para mais pessoas? Gente, eu acho que tá faltando gente aqui, ó. Clica no aviãozinho aqui embaixo, à direita, ó. Manda para os seus contatos, porque a gente já vai entrar no assunto. Alani, boa noite. Eu estou em tratamento de silêncio. Pois é. Tratamento de silêncio é uma tortura psicológica, um verdadeiro sofrimento. Eu não sei se eu já falei contigo, Alani, mas tem a aula sobre o tratamento disponível que foi gravada, né? Eu dei uma masterclass ao vivo de mais de 2 horas e ficou gravada. Então, para quem está passando pelo tratamento de silêncio, você pode acessar também essa aula, se não me engano. O link também está disponível na minha bio, no meu Instagram, tá bom? Vamos lá. Aqui a Débora gostaria que eu falasse sobre o ghosting. Quando a pessoa some, né? Isso vai muitas vezes junto com o tratamento de silêncio, quando a pessoa some. De repente, o ghosting, assim, a pessoa, ela sai da relação sem falar nada. Tipo, ela te descarta, né? E ela some. Você nunca mais tem notícia. É uma coisa, assim, muito angustiante, porque não encerrou a relação, né? Mas, assim, hoje, realmente, a gente vai focar na mentira. A gente tem várias lives ainda pela frente para tratar dos diferentes temas. Vocês podem colocar para mim nos comentários, no meu direct, nas caixinhas de perguntas, quando eu colocar lá nos stories, os temas que vocês querem para as lives que a gente vai organizando, tá bom? Então, sobre a mentira, uma dúvida que muitas pessoas têm. A pessoa narcisista mente de forma consciente? A resposta é sim. Quando você mente, você sabe que você está mentindo? Responde para mim. Tô curiosa. Quando você está mentindo, você sabe que você está mentindo? Sim, né? Então, a pessoa narcisista é igual. A mentira já é um processo psicológico consciente, tá? Então, assim, não fica assim achando, nossa, mas a pessoa, será que ela sabe que tá mentindo? Será que... Não perca tempo com isso, não se desgaste tentando acreditar que a pessoa não tem noção, tentando mostrar a verdade, tentando provar que a pessoa... Olha, a pessoa sabe que ela está mentindo, ok? Então, não se desgasta tentando fazer a pessoa narcisista falar a verdade, até porque ela não vai. Se ela está mentindo, você só vai se desgastar tentando fazer ela reconhecer a verdade, tá? Bom, então é consciente. A pessoa narcisista sabe que o que ela está falando é falso, tá? O que a pessoa narcisista busca quando ela mente?
ela busca muitas vezes uma autoproteção. É uma forma de se autoproteger. Mas tem várias necessidades que eu vou listar, que eu vou falar. Não vai ser uma lista exaustiva, mas assim, por trás de todo comportamento existem necessidades, tá? Inclusive de quem tem um transtorno patológico. Então, tem a mentira patológica, né? Dentro de um transtorno de personalidade. Quem, de repente, não sabe, está chegando agora, quando eu falo aqui em narcisista, é uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista. O que é isso? Uma pessoa que tem narcisismo em excesso, a tal ponto assim, que ficou um comportamento rígido, uma série de comportamentos rígidos que causam transtorno na vida do próprio sujeito e das pessoas que convivem com essa pessoa narcisista, tá? A pessoa narcisista pode ser a sua mãe, pode ser seu pai, seu irmão, sua irmã, sua tia, sua avó, seu avô, seu chefe, seu colega, um amigo, uma amiga, um namorado, marido, filho, enteado, madrasto, padrasto, pode ser qualquer pessoa, tá? O narcisismo é algo desenvolvido. A pessoa não nasce narcisista, é algo desenvolvido no ambiente. Então, muitas vezes, se você conhece uma pessoa narcisista, é muito provável que ela tenha um pai ou uma mãe narcisista também, ou que ela tenha sido criada com diversas carências de atenção, de presença, né, de reconhecimento, de empatia, por exemplo. E, ao mesmo tempo, pode ter faltado limite, né? Limite traz insegurança, pode ter sido uma pessoa muito mimada, né? Super protegida, enfim, tem uma série de coisas que podem estimular, né? Criar uma pessoa, vamos dizer, narcisista. A falta de empatia, né? A falta de oferecer empatia para um filho pode ser um dos maiores fatores para a pessoa ter também essa falta de empatia na idade adulta, né? A pessoa narcisista, ela tem falta de empatia, ela tem dificuldade em sentir compaixão pela dor do outro, em sentir o que o outro está sofrendo, né? São pessoas egocêntricas, autocentradas. Elas têm a sensação que o mundo gira em torno delas, tá? As pessoas narcisistas precisam ser o centro das atenções, precisam se sentir superiores. Muitas vezes por trás disso tem uma baixíssima autoestima. E a gente vai ver o que tem a ver justamente com a mentira, né? Então, assim, entender o perfil narcisista é importante para compreender por que tanta mentira. Então, assim, essa necessidade de autoproteção da imagem, da reputação. A imagem, a reputação é algo que a gente sabe que é muito importante para qualquer indivíduo, tá? A neurociência mostra que quando um indivíduo tem a sua reputação em jogo, ele sente um estresse, uma ameaça, como se fosse uma ameaça de morte, né? Neurocientistas estudaram as reações do indivíduo, o cérebro, diante de várias ameaças sociais, né? Enquanto, se você lutar, estiver na frente de um leão que você acha que vai te matar, você vai sentir esse estresse, essa reação, né, de sobrevivência, necessidade de sobrevivência. Então, ou você vai poder lutar, ou fugir, né? Ou você vai, de repente, ficar paralisado. Então, o cérebro ele tem algumas reações típicas diante de uma ameaça real, então, de um urso, de um leão, de uma pessoa que estaria para te agredir. E o que é interessante é que essas ameaças sociais ativam as mesmas áreas do cérebro que está diante de um leão. Então, se um narcisista ou qualquer pessoa estiver com a sua reputação ameaçada, isso vai ser um estresse muito grande e a pessoa vai ter impressão, assim, o cérebro inconscientemente vai ter impressão que vai morrer. Porque se acabou a minha reputação, ninguém mais vai gostar de mim, eu vou então ficar sozinho, sozinha, e eu vou morrer. Porque o ser humano é um ser social, que precisa de vínculo, que precisa de conexão com outras pessoas, né? Então, essa imagem, né, a reputação é muito importante.
para qualquer indivíduo. Só que para a pessoa narcisista é mais importante ainda. A pessoa narcisista, ela dá muita importância à imagem, à reputação. Muito mais do que um indivíduo médio, normal, vamos dizer, que não tem um transtorno de personalidade narcisista, tá? Então, assim, a pessoa narcisista mente para esconder fracassos, por exemplo, né? Porque vai ter, no fundo, vai ter vergonha, né? Vai ter, principalmente aqueles que têm uma baixa autoestima. Então, para defender essa reputação, tem que esconder os fracassos, né? E ao mesmo tempo que mente para esconder os fracassos, mente para melhorar a realidade, para melhorar as conquistas. Então é comum uma pessoa narcisista mentir no seu currículo, porque além disso, narcisistas não têm valores morais, né? Princípio ético, assim. Então é fácil para eles trapacear, né? Colocar uma mentira no currículo, no percurso, dizer que fizeram isso ou aquilo e não fizeram, né? Dizer que conheceram fulano, uma pessoa famosa, e não foi o caso, né? Tudo que eles podem fazer para se valorizar de alguma maneira, melhorar a sua imagem, a sua autoimagem, eles vão fazer, tá? Sem nenhum escrúpulo de estar enganando as pessoas, nenhum problema com isso, tá? Então, eles querem melhorar a realidade e esconder, né, aquilo que não é bonito, né, que não é legal. Para quê? Em benefício próprio ou até de outras pessoas. Eles podem até mentir para o benefício de outras pessoas, né? Ou seja, pode ser um pai narcisista que é chamado na escola do filho e o filho brigou e fez uma coisa feia. O pai narcisista vai fazer o quê com a diretoria da escola? Vai mentir, vai dizer que o filho não fez. Para quê? Para proteger a própria reputação. Porque o filho que apronta em público, socialmente, isso atinge a quem? Isso vai atingir o filho? O pai narcisista, ou a mãe, né? Tá nem aí, na verdade, está preocupado com a própria imagem. Se meu filho aprontar socialmente, é a minha imagem que vai ser atingida. Você entende? Então, pode até mentir para o outro, para cobrir o outro, mas no fundo, sempre vai ser com interesse próprio, tá? Então, a pessoa narcisista mente para ter ou maximizar um ganho qualquer, né? Pode ser para ter qualquer vantagem ou para evitar uma perda também, tá? Pode ser uma perda concreta de alguma coisa, pode ser uma perda de um relacionamento, uma perda, né? O filho poderia ser expulso da escola. Então, assim, a pessoa vai defender, dizer que o filho não fez, que isso, aquilo, enfim. Pode até ameaçar, né? E não tem nenhum problema com isso. Uma tendência de culto ao corpo, tipo fitness, eu acho importante. Já que eu falei de imagem, eu vou responder essa pergunta que é importante. Alguns, sim, se importam com o corpo, tá? Com a aparência física, mas nem todos. Eu atendi uma cliente recentemente que descobriu que a mãe é narcisista, né? Tem mais de 50 anos e só caiu a ficha agora porque achava que a mãe era temperamental, que a mãe era difícil, mas viu os critérios, né? Todos os critérios para identificar uma pessoa narcisista e reconheceu a mãe ali. Bom, tudo bem que isso não constitui um diagnóstico, que seria bom ter a confirmação de um psicólogo ou de um psiquiatra, enfim, de um profissional de saúde mental, mas você mesmo pode, com várias informações que são disponíveis hoje, você pode ter uma ideia e verificar. Existem testes, né, para você. Então você vai juntando as informações, os comportamentos, fazendo teste, vendo os critérios do, por exemplo, do DSM-5, né, do Manual de Transtorno, de transtornos mentais, né, o manual de diagnóstico. Então você pode olhar tudo isso e se fazer uma própria opinião, né? Aí você pode depois confirmar junto, né, com um profissional de saúde mental. Bom, o que aconteceu com essa cliente que eu atendi?
A mãe, né, segundo ela, e realmente do que ela me descreveu, tinha tudo a ver, né, com uma pessoa, a princípio, com transtorno de personalidade narcisista. Mas aí ela me falou, Maria, dos 7 critérios que você falou outro dia durante a live, porque na verdade tem 9 critérios no DSM-5, mas eu falei de 7 critérios em uma live. E dos 7 critérios, só um que não combinou. Ah, é? Qual? A pessoa, assim, vaidosa, assim, mas minha mãe não é vaidosa. Eu não falei em vaidade, mas a pessoa entendeu assim. E eu falei, olha, a sua mãe, assim, de se preocupar com a própria imagem, né? Só que a pessoa interpretou que era a imagem física, a aparência física. E eu perguntei, a sua mãe se preocupa com o que as pessoas pensam dela socialmente? É uma pessoa que tenta ser bem vista por todos? Ela faz caridade, ela faz de repente boas ações, ela sempre ajuda as pessoas para ser muito querida, né? Ela se defende para manter a reputação dela? Aí ela falou, muito, muito. Ela se preocupa muito, coloca muita energia nisso, né? Vai para a igreja, reza 10 vezes por dia, faz questão de falar, né, que é religiosa, que é isso, aquilo. Ou seja, não estava nem um pouco preocupada com a aparência física. Então, assim, era uma questão de imagem, não de corpo, mas de imagem social, do que as pessoas pensam a respeito. E claro que o corpo, para alguns, ajuda, né? Porque a gente sabe que um corpo bonito, né, ajuda a ser apreciado, né, a ser valorizado, a ser querido ou querida, né? Uma mulher principalmente vai ter mais talvez necessidade, né, de ser bonita fisicamente, né? Porque tem essa na cultura a importância da beleza, né, valorizada mais para as mulheres, né? Mas pode ser homem também. Então assim, tendem a ter essa preocupação com o corpo, sim, mas nem todos, tá bom? Então, se você vê uma pessoa que tá nem aí com a aparência física, mas tem todos os outros critérios, não pense que, não, então não deve ser narcisista, né? Porque não é algo que vai desqualificar essa questão. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho sobre as necessidades, depois eu vou ver os comentários e as perguntas, tá bom? Então, por que o narcisista mente, né? Ou a narcisista mente? Quais são as necessidades por trás disso? É importante entender que a pessoa com transtorno de personalidade narcisista tem uma certa impulsividade. O que é isso? A pessoa fala ou age, muitas vezes, sem pensar. Ou fala ou age mais rápido do que pensa, né? E, assim, a pessoa narcisista, ela já desenvolveu essa certa compulsão pela mentira, que é como se fosse um reflexo, se tornou literalmente assim um reflexo de autodefesa, de autoproteção. O que a gente sabe sobre pessoas narcisistas? São pessoas que não querem assumir responsabilidade, não querem assumir sua própria parte de responsabilidade quando tem um problema numa situação. Que, por exemplo, eles causaram um transtorno, causaram dor no outro. Então, eles vão mentir. Então, assim, não assumir seus erros ou sua parte de responsabilidade pode ser um motivo, uma necessidade por trás disso, tá? Necessidade de chamar atenção, né? Então, aumentando as conquistas, por exemplo. Nossa, eu estive com Donald Trump, ou sei lá quem, ou com uma pessoa famosa, uma artista, com a atriz tal, né? Eu conheci uma pessoa narcisista na minha juventude que falava que tinha tido, né, namoradas, eram todas tipo famosas. Ninguém já nunca tinha visto, mas assim, a pessoa, né, inventava essas histórias para se valorizar, né, para se vangloriar, melhorar a realidade e chamar também a atenção, porque, nossa, você saiu com fulano, nossa, você namorou a fulano, né? Então, assim, chamava a atenção, né? Então, narcisistas têm uma necessidade excessiva de atenção, admiração, né? As pessoas precisam admirar a pessoa narcisista. Então, são capazes de mentir para obter essa atenção, essa admiração, tá?
Necessidade também de soberba ou de dominação, né? Então, assim, são capazes de mentir para te subjugar, para você se submeter, né? Para você encolher, para você ficar assim menor. Então, vão mentir adoidado para você ser mais controlável, tá? Então, eles vão manipulando muito, vão fazendo gaslighting. Que é o gaslighting? É quando a pessoa te faz duvidar da sua própria sanidade mental, né? De repente, a pessoa diz que você fez um negócio que na verdade você não fez, e você pensa assim, não, mas eu não fiz isso. E a pessoa narcisista insiste, sim, você fez isso. Ah, e você falou aquilo. E você sabe que não. Mas a pessoa narcisista insiste tanto que você chega a pensar, caramba, será que eu sou louca? Será que eu sou louco? Você começa a duvidar, né? Então essa mentira, ela tem por objetivo de te subjugar, né? Sutilmente. De forma indireta, você vai se sentindo mais frágil, você vai duvidar de você, a sua autoestima vai começar a ficar lá embaixo. A pessoa narcisista pode inventar uma mentira também de que fulano falou mal de você. E aí você começa a se sentir insegura, né? Então, assim, pode ser qualquer tipo de mentira. Eles mentem muito, né? Outra necessidade de aprovação, né? Então, pode mentir, mais uma vez, sobre um resultado que obteve para ter aprovação dos amigos, dos pais, né? Pode dizer que conseguiu um emprego tal, que conseguiu uma remuneração tal, e não é verdade, só para ter a aprovação dos pais, por exemplo. São necessidade de segurança, necessidade de proteção, eu falei, né, muitas vezes através da imagem, mas também para poder evitar uma punição, né? Eles podem mentir para evitar de ser punido. O que pode ser uma mentira, assim, socialmente? Vamos dizer que a pessoa cometeu um pequeno delito, né? E aí é pego pela polícia, por exemplo. A pessoa narcisista vai negar, vai mentir de todas as formas para não ser punida, né? Vai ser capaz de mentir no tribunal. Entende? Não tem... Pode fazer juramento, pode ser qualquer coisa. A pessoa narcisista vai mentir para se proteger, para evitar uma punição, evitar um castigo, evitar qualquer pena, qualquer dor. São capazes de mentir. Por necessidade também de inclusão, né? A pessoa narcisista pode inventar, chega assim num grupo novo assim de pessoas querendo ser bem visto, né? Ou querer se tornar um amigo, e aí vai inventar que tem um jet privado, né? Qualquer coisa que vai impressionar, e as pessoas, né, vão gostar de repente da pessoa narcisista porque, nossa, uau, você tem isso, né? As pessoas têm também interesses, né? Então, assim, a pessoa narcisista pode mentir socialmente também nesse sentido. Necessidade de inclusão, de fazer parte de um grupo, né? Necessidade de reconhecimento, né? A pessoa narcisista, ela tem uma carência muitas vezes de reconhecimento. Por quê? É muito comum que os pais da pessoa narcisista é muito comum que não tenham dado reconhecimento na infância, na adolescência. Como assim, Marie? Porque podem ter sido pais muito exigentes, sabe? Pais perfeccionistas. A criança chega da escola e fala para a mãe narcisista assim: mãe, olha só, eu tirei 9 em matemática. E a mãe narcisista fala assim: só 9? Você deveria ter tirado 10. Olha a dor da criança que, no lugar de receber um elogio, que está tão feliz, recebe uma pancada, né? Isso é falta de reconhecimento. E todo ser humano tem uma necessidade muito grande de reconhecimento. É uma necessidade, assim, que nem autonomia, é muito importante para o ser humano, que nem empatia, amor, né? Reconhecimento é muito importante. Então pode ser que, afinal, a criança, né, ao longo do desenvolvimento dela, como ela leva uma pancada quando ela fala que tirou 9 em matemática, pode ser que ela
começa a mentir. Da próxima vez ela vai falar para os pais que tirou 10. Vai esconder o caderno, não vai mostrar, né? Vai tentar falsificar eventualmente até o boleto, essas coisas, as notas da escola, né? É capaz de qualquer coisa para quê? Para parar de receber pancadas dos pais. Muitas vezes narcisistas também, ou muito exigente demais, né? Então, essa necessidade de reconhecimento que está por trás da mentira é muito importante você entender. Se você tem um filho narcisista, olha de repente para a forma como recebeu atenção, presença, reconhecimento. Será que foi punido muito, né? A pessoa narcisista ela quer evitar de ser punida. Então pode ser que na infância também, na adolescência, ela tenha recebido muito castigo, às vezes de forma injusta. Então, para se proteger, acabou desenvolvendo, né, essa autodefesa da mentira. Gente, entender o que leva uma pessoa narcisista adulta a mentir, é entender que ela pode ter sofrido carências, abusos, ou qualquer coisa na infância que justifica o comportamento atual, não estou dizendo isso para você aceitar o inaceitável. Então tá mentindo porque coitado do narcisista, porque coitada sofreu. Não, e não, pelo amor de Deus. Tô aqui explicando, mas compreender, tô explicando para você compreender. Compreender não significa aceitar o inaceitável, tá bom? Eu não recomendo que você fique ali passando a mão na cabeça porque a pessoa sofreu na infância. Isso não é da sua conta, não é da sua responsabilidade, entende? Se é uma pessoa que tem só traços narcisistas, e aí você vai sentir que ela pode ter esses comportamentos, um pouco de arrogância, superioridade, né? Às vezes falta um pouco de empatia, às vezes mente, né? Você sente que é para se proteger. Você pode dar um jeito, né? Aprender a lidar com a pessoa, né? Parar de enfrentar, de julgar menos, e aí você consegue, de repente, transformar a relação. Mas se a pessoa tiver um transtorno de personalidade já muito instalado, muito rígido, né? Isso realmente causa transtorno na vida do sujeito ou na vida das outras pessoas próximas, dificilmente você vai resolver ou mudar a situação. Nem com terapeutas, narcisistas muitas vezes nem conseguem evoluir, porque não querem, né? Não querem ficar mexendo e não querem olhar para si, reconhecendo a sua parte de responsabilidade. E pela falta de empatia, né, que é um dos critérios do transtorno de personalidade narcisista, a falta de empatia. Quando você não tem empatia, você não consegue entender a dor do outro, você não consegue sentir compaixão pelo outro. Então, assim, por falta de empatia, a pessoa narcisista acaba não sentindo arrependimento nenhum, não reconhece o que te machucou, não reconhece que te magoa, não reconhece que mentiu, e aí fica difícil até o terapeuta trabalhar. Então, assim, são muito poucos casos, né? Eu estou estudando essa questão, eu estou descobrindo a terapia do esquema, que parece que dá para tratar de alguma maneira, né? Pessoas narcisistas, mas assim, é algo assim muito... É difícil, tá? A maioria não quer, a maioria não busca, a maioria não fica no tratamento. Então, assim, não insista para a pessoa narcisista se tratar. O que você precisa? É você buscar apoio. Não vê a terapia como uma forma de consertar a pessoa. Vê a terapia para você saber como lidar com tudo isso e para você decidir se você vai querer ficar na relação ou não. Tô vendo aqui o Vinícius, uma coisa interessante que a gente tem aqui no YouTube. A pessoa narcisista, né, mentia, difamava, né, o Vinícius, foi horrível. Aqui a fala do Vinícius. Fiquei doente, vou até exibir aqui no YouTube. Fiquei doente, passei em instituição federal, sou professor de engenharia, né? O dia que passei no concurso, deram um tiro na casa da gerente rapidamente. Sim, o Vinícius. Conheci o Vinícius lá no meu grupo de WhatsApp do teste de psicopatia. Então, psicopatas também mentem compulsivamente, né? De repente, essa é uma outra questão, que tem que entender se você está com uma pessoa narcisista ou se você está com um psicopata. Porque, como eu falei, tem alguns comportamentos em comum. Então, assim,
a pessoa narcisista te traiu e você descobriu, você acha e você insiste para falar para ela ou ele falar a verdade, você só vai se desgastar. Você só vai se desgastar. Então, se você já sabe, se você pegou a traição, se você pegou a mentira, sabe como lidar com isso? O que você tem que fazer? Parar de enfrentar, de confrontar a pessoa narcisista e de insistir para ele ou ela falar a verdade, porque não vai. Então, você guarda o que você sabe e você vai lá resolver com você mesma, ou com você mesmo, ou com seu terapeuta, ou com seus amigos, com alguém de confiança, com quem você quer trocar. E você toma a sua decisão de o que você vai fazer com isso. Você vai aceitar? Você vai deixar passar? Ou você vai romper? O que você quer? Entende? Coloca a sua energia voltada para você, para saber o que você vai querer fazer com isso. E não ficar se desgastando, brigando com a pessoa narcisista para ela falar o que ela nunca vai reconhecer para você. Porque isso vai mexer com a própria reputação, né, da pessoa narcisista. Você vai, então, eventualmente falar mal sobre ele ou ela. Você vai falar que te traiu e a pessoa narcisista não quer carregar esse peso, né? Vai se sentir uma pessoa ruim, porque sabe que está errado trair, né? Diante de um certo contexto cultural, mas nem em todos os lugares, nem em todas as culturas, trair está errado, né? Então, assim, dependendo dos seus valores morais, né? Do seu contexto, a pessoa narcisista sabe que trair não se faz, sabe que trair magoa, né? Sabe que trair machuca. Então, como sabe que está errado, vai se sentir uma pessoa ruim. E aí o que faz isso? Isso ataca ainda mais a autoestima da pessoa narcisista, que no fundo é super baixa. Porque essa arrogância toda, esse excesso, né, essa coisa assim, da pessoa se vangloriar, né, exagerar nas conquistas, falar com os outros como se fosse superior, maltratar os outros, tudo isso, no fundo, é para esconder, para compensar uma baixíssima autoestima. Tá? Então não adianta. Para de se cansar, de se desgastar. Como eu falei, né? Tentar fazer a pessoa narcisista falar a verdade quando já mentiu é como você ficar batendo com sua mão numa parede de concreto tentando derrubar a parede de concreto. Não vai, e você só vai se machucar, você vai sangrar e sangrar cada vez mais. Você vai quebrar sua mão. Então é isso que vai acontecer se você fica insistindo. Faz sentido, gente? Vocês estão entendendo? Né? Então assim, eu vou aqui olhar os comentários, as perguntas, né? São muitas. Deixa eu ver aqui, eu acho que tem 2 perguntas na caixinha. Tem alguém querendo saber se sentem ciúme, se apaixonam, enfim, são pessoas muitas vezes, sim, muito ciumentas, justamente justamente no controle da relação. Por quê? Porque não suportam ser abandonados, rejeitados, justamente pela baixa autoestima. Pessoas narcisistas são pessoas codependentes, né? São dependentes emocionais também. Precisam ser amados por todos. Por quê? Por que esse excesso? Por que precisam ser amados por todos? Justamente porque faltaram receber amor. E assim você pode pensar, nossa, mas a pessoa foi muito mimada, como assim não recebeu amor? A superproteção também é nociva. E o que é receber amor? Essa criança mimada que talvez recebeu tudo que tem direito materialmente, né? Porque a geração dos pais agora faz de tudo para ganhar dinheiro, para dar tudo para os filhos. Tudo, o que é tudo, gente? Tudo de conforto material, de segurança material. Mas de repente, enquanto ficam trabalhando igual loucos e trabalhando cada vez mais, fazendo hora extra, viajando para lá, para cá, né? Porque o mundo se internacionalizou, então os pais trabalham, viajam,
ficam fora há muito tempo, delegam os filhos para babás, ou para a família, ou para a avó, para avô, para a tia, para o tio. E a criança se sente como? Negligenciada, abandonada. E não é culpa dos pais, se tem que trabalhar. Então não é para culpar ninguém. É para entender que de alguma maneira a pessoa se sentiu em algum momento não amada ou mal amada. Através de um comentário como, poxa, você deveria ter tirado 10, a criança não se sente não somente reconhecida, mas também não se sente amada, né? Então tem muitas atitudes ou pequenas atitudes sutis dos pais que acabam transmitindo uma falta de amor. O amor condicional, ou seja, se você for bonzinho, a mamãe gosta de você. Se você agir de tal ou tal maneira, se você gritar, se você chorar, aí você vai ser punido. O que eu estou dizendo com isso? Eu não te amo quando você age de tal ou tal maneira. Então a pessoa começa a aprender que ela é amada condicionalmente. Que ela é amada só se tirar notas boas na escola. Entende? Então são condições, muitas vezes materiais, que são colocadas. E isso não é amor, né? Enfim, então, são pessoas, sim, muito ciumentas, porque precisam estar no controle da relação. Para quê? Para nunca serem abandonados ou rejeitados, tá? É por isso que querem controlar, dominar sempre a relação. Não adianta você querer ser de igual para igual com o narcisista, que você só vai arranjar aborrecimento, brigas, desgaste, até porque a pessoa narcisista, ela não quer você de igual para igual. Ela quer você, lá embaixo, no buraco. É por isso que quando você compartilha uma felicidade, uma alegria, uma conquista, a pessoa narcisista está com inveja. Só ela que pode ter, né? E ela não quer que o outro tenha o que ela não tenha, né? Então, assim, tem um mix de sentimentos. É complexo, tá? A relação com o narcisista é complexa. Mas o que você tem que entender? O que você quer para você. Se preocupe menos com a pessoa narcisista. Se preocupe menos em colocar o foco no outro. Comece a olhar para você. Como é que está a minha autoestima? Será que eu mesma, eu tenho dependência emocional? Por que eu não consigo largar essa pessoa que me faz mal? Porque de repente, às vezes me trata bem também? Porque eu não consigo ficar sozinho? Será que eu vou morrer? Né? Essa sensação, a pessoa dependente emocional, ela tem a sensação que ela vai morrer sem o outro. Isso não é amor. Isso não é saudável. Isso é dependência emocional. Dependência emocional é como se fosse uma doença. Precisa ser tratada. É como se fosse uma dependência química. Precisa ser tratada. É um vício. É um vício. Você está viciada ou viciado nesta relação que te machuca. É ou não é? Então, se te machuca, por que você não consegue largar? Que nem a pessoa que usa cocaína, que sabe que a cocaína faz mal. Claro que tem os momentos de euforia com a cocaína, mas logo a gente sabe que a pessoa que usa drogas, ela cada vez mais ela já vai para o fundo do poço. Cada vez menos ela consegue sentir essa euforia. E assim, os momentos ruins ficam cada vez maiores. A relação com uma pessoa narcisista é igual. Vai se deteriorando cada vez mais. Você vai ficar sofrendo cada vez mais, você vai ficar defiando cada vez mais, você vai adoecendo cada vez mais. E você está preocupado com o outro fazer terapia. É ou não é? Então busca apoio você. Faça curso, estuda comigo, vem para as minhas mentorias, para as minhas lives, veja meus vídeos. Dá uma fuçada lá no meu perfil, que tem muitos vídeos. Olha para todas as minhas lives. No lugar de assistir um filme na Netflix, põe uma live da Marie, que você vai ter 1 hora de muito conteúdo para te ajudar. Muitas pessoas já me falaram, todo dia eu recebo mensagem: Marie, graças aos seus vídeos, mudou muita coisa, consegui me libertar, caiu a ficha, eu estou me sentindo melhor, consegui agora me respeitar. Então começa você se cuidar, se amar, se respeitar.
Começa a ficar menos preocupado com o outro e mais preocupado com você. Busca você uma terapia. Hegel, a pessoa narcisista consegue se apaixonar, é o seguinte: se apaixonar no sentido que a gente entende que é realmente um amor genuíno pelo outro, não, tá? O amor da pessoa narcisista é essa codependência, é uma dependência à admiração do outro. A pessoa narcisista, ela se apaixona pelo que você reflete nos seus olhos. Então, quando você está toda apaixonada pelo narcisista, aí ele está apaixonado, entre aspas. Não é apaixonado por você. Ele está se sentindo bem porque você o admira, né? Aí depois que você começa a ver as falhas e que você começa a reclamar das atitudes, porque a pessoa narcisista não consegue segurar. Vai ter atitudes desgastantes, manipuladoras, mentiras, tudo isso que as pessoas normais não suportam. E aí você vai começar a reclamar, você começa a criticar. E aí a pessoa narcisista não suporta a crítica. Lembra do que eu falei? Porque que a pessoa narcisista mente? Ela mente para preservar a autoimagem, a reputação. Se você começa a criticar, a pessoa narcisista não tem estrutura, não tem autoestima para aguentar isso. Aí começa a se virar para o quê? Para outra pessoa. Aí começa a trair cada vez mais. E como não consegue assumir a sua responsabilidade dos atos, das traições e tudo, e do que fez, joga a culpa em você. Ah, eu te traí porque você foi chata, porque você é muito controladora, porque você reclama muito, porque você me critica o tempo todo, babá. E a pessoa narcisista, ela reproduz, muito provavelmente, um esquema de família. Com a mãe narcisista que era lá, que estava criticando o tempo todo, que estava reclamando o tempo todo. Então a pessoa narcisista provoca, ou o pai, né? O pai narcisista. Então a pessoa narcisista, ela reproduz esse esquema com você numa relação amorosa e ela provoca situações para obter as mesmas respostas, para confirmar todas as crenças que se formaram ao longo da infância e da adolescência, de que é uma pessoa ruim, de que não presta, ou de que é uma pessoa superior aos outros, né? Porque tem os pais também que inflam o ego da criança, né? Nossa, você é diferenciado, meu filho, você não é igual a todo mundo, né? Somos a família tal. Então, assim, ou quebrou, né, o ego, falta reconhecimento, críticas adoidado, assim, ou um excesso, né, aos outros, estimulou isso. E a pessoa, então, narcisista não vai suportar que você critique. Peraí, você acha que você está falando com quem aí, né? A pessoa narcisista vai ter essa arrogância, né? Então, essa questão, né, eu sei que é muito difícil, porque se você se apaixonou por uma pessoa narcisista, eu sei que o início da relação foi maravilhoso, né? Foi aquele love bombing, um bombardeio de amor. Mas, na verdade, a pessoa narcisista, ela se encanta no início com a conquista, porque ela precisa conquistar o tempo todo para se provar que é uma pessoa legal, para tentar alimentar um pouquinho a autoestima. Você entende? Então, não é exatamente se apaixonar. Gostei aqui desse comentário aqui no YouTube e eu tô mostrando aqui. Várias pessoas reconhecendo, né? Aqui, Elo, acho que o amigo do meu filho de 7 anos é narcisista. Devo afastá-lo? O amigo de 7... Mas o garoto, assim, narcisista, tem 7 anos? É isso? Porque... Bom, esse transtorno não é diagnosticado assim tão cedo, né, na infância. É algo que surge no início da idade adulta, assim, já com os 15 anos de idade a gente consegue dizer, né? Assim, pode ter traços, enquanto o garoto tem 7 anos, são traços ainda que provavelmente, né, decorrem da educação da criança. Então, assim, você deve afastá-lo, não tem uma coisa que diz que você deve, mas você pode aprender a colocar limite. Como é que você lida, gente?
Como é que você lida com uma pessoa que tem traços narcisistas só? Ou seja, essa arrogância, essa tendência à arrogância, né? Essa tendência a mentirinhas, né? A melhorar um pouquinho a realidade. Você percebe que são traços, mas a pessoa, ela é capaz de empatia, né? Tem momentos que ela é muito empática, mas às vezes não. Então, assim, você percebe uma certa flexibilidade. A pessoa com transtorno de personalidade narcisista não tem essa flexibilidade, vai ser muito rígida, você nunca pode criticar, você nunca pode contrariar, você nunca pode ter uma coisa melhor do que ele ou ela, você nunca pode ser feliz, porque senão a pessoa narcisista tenta te colocar para baixo. Você entende? Tem essa rigidez. A criança, ela é maleável ainda. Então você pode colocar limites, né? Ser firme, sem ser violento, sem ser agressivo, mas firme. Não é não. Ó, isto eu não aceito. Ou você tratar meu filho desse jeito, eu não gosto, eu não aceito. É deixar claro o que você aceita e o que você não aceita, né? Colocar limites e bordas, é dizer e mostrar e agir, conforme você está dizendo, o que você aceita e o que você não aceita. Deixar claro o que você não aceita. Isso precisa ser feito, inclusive na relação com a pessoa com transtorno. Você deve dizer o que você não aceita. Eu não aceito você me xingar. Mas não aceita mesmo. Porque se você não aceita, mas você fica ali continuando passando a mão na cabeça e não tem nenhuma consequência, então na prática você está mostrando que você está aceitando, né? Então é dizer, mas também mostrar que você não aceita. Como é que você mostra sem agredir o outro? Você pode se afastar. Ó, se a pessoa quer atenção, ela não vai chamar a sua atenção com comportamento errado, desrespeitoso. Entende? Então, se a pessoa é a atenção que ela quer, você vai dar atenção quando ela te trata bem. O problema é que muitos aprenderam o inverso. Quando a criança faz birra, ou a pessoa narcisista faz birra, né? Que é a mesma coisa, porque a pessoa narcisista acabou não amadurecendo uma série de coisas, né? Fica com raiva. As pessoas acabam cedendo às vontades e acabam dando mais atenção. Aí que tá errado, porque você reforça, você acaba alimentando esse esquema, né? Você acaba alimentando esse padrão de comportamento. Então é o contrário, a pessoa te trata mal, a pessoa te desrespeita, você se afasta. A pessoa te trata bem, você se aproxima, você dá atenção. E não o contrário, tá? O erro é tentar agradar a pessoa narcisista quando ela te maltrata, quando ela fala mal contigo. A síndrome da boazinha, né? Então vamos lá. Existe uma idade para começar a ser narcisista mínima e máxima? Não posso dizer uma idade certa, mas assim, o início da idade adulta já é algo, né, que surge. E como a gente, assim, alguns estudos dizem que a personalidade se forma até os 25 anos de idade, então, teoricamente, um transtorno de personalidade narcisista ainda pode ser maleável, né? Se iniciar um tratamento cedo, por exemplo, se você tem um filho que você percebe que já está com essas tendências, buscar uma terapia vai ser o mais apropriado, o mais cedo possível. Mas o que eu recomendo, gente? Uma dica importante aqui. Eu recomendo terapia de família. O seu filho pode ter o próprio terapeuta, mas não deixa de ter, em paralelo, uma terapia de família. Porque você vai precisar também trabalhar essa relação através da terapia. Com o terapeuta de família, ele vai ajudar a encaixar, colocar as coisas em ordem, né? A pessoa narcisista, o filho narcisista, ele tenta dominar o tempo todo, ele manipula, ele mente o tempo todo. Então, os pais têm dificuldades em lidar, né? Então, o terapeuta de família, ele vai ajudar a lembrar a hierarquia. Olha, o seu pai que decide, né? Não é você. Vai ajudar os pais a colocar limites saudáveis de repente, né, se for difícil. Vai ajudar os pais a demonstrar empatia, quando tem que demonstrar empatia. Então, assim, é importante você buscar uma terapia de família. Além disso, evita que, quando o filho narcisista está só com o terapeuta, ele vai contar o que quer. Ele vai contar um monte de mentiras.
e o terapeuta muitas vezes vai ser manipulado. E aí não vai ter outra versão. Então é importante que, né, você possa ter acesso de alguma maneira, né? Se o filho é menor de idade, é mais fácil. Quando já tem 18 anos, você não pode se meter na terapia do filho, tá? Mas ter um terapeuta de família é importante. Vamos lá. Eu vou responder as perguntas que tem mais a ver com a mentira, tá? Se for qualquer outra pergunta sobre a narcisista, eu fiz algumas lives já, que você pode ver no meu perfil, tá? Tanto no YouTube quanto no Instagram. Mas também, olha, vai ter uma outra live no final desse mês, então presta atenção lá nos meus stories, no meu perfil. Se você ainda não se inscreveu no YouTube, se inscreva agora embaixo, tá? Se você ainda não tá me seguindo ou no Instagram, se você ainda não ativou as notificações, você vai no meu perfil, você clica no sino para ativar, para receber os vídeos, os reels, as lives, os stories, porque senão o Instagram não vai te entregar, né? Você pode entrar também no meu canal no Telegram, que é como se fosse um WhatsApp, que você vai receber todas as minhas postagens. Ali você vai ver tudo. Que o Instagram não, ele limita muito, né? Ele entrega só para 10% dos meus seguidores, né? De modo geral, ele faz isso com todo mundo. Então você vai ter que, se você quer ser realmente avisado, se você quer acompanhar tudo, você vai ter que ativar as notificações, não tem outro jeito. Senão você vai perder muita coisa, tá? Tem muita gente que me fala, Maria, eu não sabia que você tinha curso. E eu tenho a impressão de divulgar bastante, né? Não tô divulgando toda hora, porque também não vou ficar fazendo só isso, né? Não quero exagerar na divulgação dos cursos, mas eu divulguei bastante e muita gente me falou que não viu. Então você pode ver quais são os cursos lá, clicando no link na minha bio, tá? No Instagram, tá bom? E repito, né, mais uma vez, que o curso online Lobos em Pele de Cordeiro está disponível para você assistir a partir de agora. Hoje à noite, se você quiser assistir a aula, você já pode, a partir da sua inscrição, você recebe o acesso por e-mail, acesso à plataforma da Hotmart, e você já pode começar as aulas, né? Esse curso, se você quiser maratonar, em 2 dias você já assiste, é muito conteúdo, só que de forma leve, ou seja, são 10 aulas. Apenas 10 aulas, de no máximo 15 minutos em média, tá? Com essencial. Muitas fichas vão cair, ou na família, você vai entender melhor a dinâmica, né, dessas relações. Angélica, transtorno de personalidade narcisista é uma doença? Tem cura? Não é uma doença, é um transtorno, como eu falei, porque causa transtorno na vida do próprio sujeito e na vida do outro. E tem cura? É muito difícil. É muito raro uma pessoa narcisista evoluir, buscar tratamento, aderir ao tratamento. Então, assim, hoje não pode muito contar com isso, tá? Mas existem terapeutas que dizem, né, que trabalham, por exemplo, com terapia do esquema, que dizem que é possível tratar. Mas, assim, ainda não tive eco de casos de sucesso. Como entrar no Telegram, tem um link lá, Dalva, no meu Instagram, na minha bio, tá? A bio é o perfil, você clica no meu nome. E, gente, a gente só tem 1 minuto aqui para encerrar. Então, sim, Hegel, o narcisista tem dificuldade de diálogo, foge para não se expor, provar suas mentiras. Sim, a pessoa narcisista sempre vai fugir do diálogo. Você está tentando resolver, a pessoa narcisista não quer resolver a situação, não quer resolver os problemas. Você vai se desgastar sozinho ou sozinho. Sim, né? Isabelle, são caras de pau. Então, assim, olha, muitos comentários interessantes, infelizmente, né? Infelizmente. E eu vou ter que convidar você para a próxima live agora. E ver lá nos meus stories, no meu perfil, para saber quando que vai